8. Todos acharam? Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda a Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, o povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles lhes responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá Israel o meu povo. Isso foi Herodes perguntando. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre esse menino que está nascendo. Logo que encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Pai, me escondo atrás da tua cruz, para que a tua glória seja manifestada. Em nome de Jesus, que não saia nada da minha boca que venha de mim, mas que o teu Espírito Santo trabalhe junto comigo nessa hora, para reproduzir e para que cada coração entenda aquilo que o Senhor quer falar. Usa essa mesma palavra para falar com pessoas diferentes e de histórias diferentes, Deus. Em nome de Jesus, amém. A Bíblia apresenta vários personagens chamados Herodes. Pelo menos 6. Se eu estiver errado, os pastores me ajudem. Pelo menos 6 Herodes a gente vê na Bíblia. E esse nome Herodes, ele é um nome imponente, né? Esse nome ele se tornou um símbolo de poder. Esse nome se tornou um símbolo de autoridade, se tornou um símbolo de prestígio lá no primeiro século. A família de Herodes governou a Judéia por mais de um século. Tudo começou com Herodes o Grande. Esse Herodes é o primeiro que dá princípio a essa dinastia herodiana que governa a Judéia num período muito especial, num período que passa do nascimento de Jesus até a morte de Jesus. Entre os feitos de Herodes, entre as obras que Herodes fazia, uma delas é o templo de Jerusalém, a fortaleza de Massada, a cidade de Cesareia, a cidade de Cesareia Marítima, com teatro, com pista de corrida para cavalos. Os aquedutos de Cesareia foram construções de Herodes. E sem dúvida nenhuma, Herodes foi um dos principais engenheiros da história. Mas o nosso assunto aqui de hoje é sobre como esse grande homem Herodes reage diante de Jesus. A gente acabou de ler aqui a passagem onde os magos vão contar para Herodes que tinha nascido o prometido. O nascimento de Jesus, ele desperta os estudiosos. O nascimento de Jesus desperta aqueles magos. Eles vieram do Oriente, eles receberam uma mensagem de Deus, uma direção de Deus a respeito do nascimento do Salvador. E guiados por uma estrela, eles chegaram à capital de Jerusalém, a capital da Judéia. Eles chegaram a Jerusalém, a capital da Judéia. E lá eles encontraram quem? Lá eles encontraram o Herodes, o Grande. Eles chegaram e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos uma estrela vindo do Oriente e nós viemos para adorá-lo. Você entendeu isso? Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? É sobre essa pergunta e sobre a reação de Herodes que eu quero compartilhar 3 pontos bem rápidos com você nessa noite. Primeiro ponto: a chegada de Jesus destrona quem estiver no trono. A chegada de Jesus destrona quem estiver no trono. O cara é Herodes, o grande, o bonzão. Ele é o construtor. Ele é o cara que faz as maravilhas. Ele é o maior arquiteto que aquela cidade já viu. Ele é um guerreiro. O cara tem 10 esposas.
ele é importante. Ele senta no trono e ele decide. Ele senta no trono e ele manda. Ele fala e as pessoas obedecem. E ai se não obedecerem. Ele reina em toda a Judéia. Quem reina na Judéia sobre os judeus, então é o quê? Rei dos judeus. Mas um dia, ele recebe uma comitiva de doutores que estão dizendo que, guiados por uma estrela, eles estão indo encontrar um bebê que nasce como rei dos judeus. Uau! Eles estão indo até esse bebê para adorar esse bebê. Ou seja, todo mundo aqui já viu filme antigo, filme de guerra. Para você conquistar um território, você acha que era democracia, eleição? Eu vou escolher agora quem vai governar esse. Não. Tinha o exército e era sangue para todo lado, morte e tal, e quem vencesse era aquele que ia governar, ia reinar. Então, numa época onde conquistar o respeito, conquistar o temor de outros povos era preciso vencer uma guerra sangrenta, ele se encontra com doutores de outras nações vindo do Oriente que queriam se ajoelhar e reconhecer um bebê como rei, sem guerra nenhuma, sem pressão nenhuma, sem exigência nenhuma. Eles vêm do Oriente e querem adorar, se prostrar a um bebê, sem lei alguma. São sábios que querem ver Jesus e adorá-lo. E detalhe, não querem apenas adorá-lo, querem adorá-lo como rei, e rei dos judeus. Aleluia. Mas quem é o rei dos judeus? Quem é o rei de Judá? Era Herodes. Judéia, desculpa. Obrigado, minha esposa. Quem era o rei dos judeus? Quem era rei da Judéia? Era Herodes, o grande. Eles perguntaram para o rei, onde está o rei? Consegue entender? Para esses sábios, o que vale como rei não é aquele que foi indicado por Roma, não é aquele que venceu uma batalha sangrenta, mas aquele que foi prometido, aquele que foi prometido que viria. Seguem uma estrela, esse é o rei, esse é aquele. Jesus, ele nasceu tirando Herodes do trono. No momento que ele nasce, ele tira Herodes do trono. Pense nisso um pouco. Ele morre como rei dos judeus e nasce como rei dos judeus, aleluia. E se torna o rei não só dos judeus, ele se torna o nosso rei. Ele se torna o nosso rei, o meu rei, o seu rei. Os magos chegam, onde está o que é nascido rei dos judeus? A chegada de Jesus significa que Herodes vai deixar de ser rei. Ele pode ser grande o quanto for, mas Jesus chegou, ele não reina mais. Você consegue entender isso para a sua vida? Você consegue aplicar isso para a sua vida? Quando ele nasceu, Herodes perdeu. Quando ele chegou em Gadara, o demônio que estava no gadareno se prostrou. Quando ele acordou na tempestade, o vento e o mar se prostraram. Quando ele chega na casa de Jairo, a morte que imperava saiu e aquela menina ressuscitou. Quando ele chega no cemitério onde estava o seu amigo Lázaro, a morte saiu e aquele homem viveu. Quando ele encontra a mulher da hemorragia contínua, a doença que reinava na vida daquela mulher saiu. Quando ele toca o leproso, a lepra que estava naquele homem saiu. Quando João viu os 24 anciãos, eles tinham coroas, mas quando Jesus entrou na sala, eles tiraram as coroas e colocaram aos pés de Jesus. Quando Jesus tomou o livro da mão do Pai, começaram a cantar: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto. Apocalipse 5:9. Irmão, irmã, a grande verdade é a seguinte: quando Jesus chega, o trono tem que ser desocupado. Quando Jesus chega, o trono precisa ser desocupado. Segundo ponto, cuidado com as promessas feitas a respeito de Jesus.
Cuidado com as promessas feitas a respeito de Jesus. Ao saber do novo rei, Herodes diz estar interessado em vir adorar também. Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo para que eu também vá e adore. Ele prometeu, ele falou, ele se comprometeu. Mas a gente sabe que o que Herodes fez foi completamente diferente. Ele se mostra aqui interessado, não, vai lá ver como é, porque eu quero adorar esse bebê também. Mas na verdade a gente sabe que ele queria o quê? Ele queria matar Jesus. Ele mandou matar todas as crianças. Ele mandou assassinar todos os bebês de uma cidade e de uma região, porque Jesus não podia reinar. Irmão, quem finge que adora Jesus quer apenas proteger o trono. Quem finge que adora Jesus quer apenas proteger o trono. No livro de Mateus a gente lê que Herodes quer adorar Jesus, mas na verdade a intenção dele é matar Jesus. Não tem nada a ver com adorar. Assim como Herodes, tem muita gente que finge que adora, mas na verdade está apenas interessado em guardar o seu próprio trono. O meu pecado, o meu jeitinho aqui. Irmão, irmã, Deus não suporta interesseiro. Quantas pessoas prometem uma coisa quando se trata de Jesus, mas fazem outra completamente oposta daquilo que prometeram? Quantas pessoas prometem coisas aqui no culto, mas quando saem lá fora fazem totalmente ao contrário? E por quê? Por que isso acontece? Porque Jesus ameaça o nosso estilo de vida. Hoje em dia as pessoas... Essa é a verdade, Jesus ameaça o nosso estilo de vida, porque hoje em dia a gente tem ouvido muito das pessoas falarem, só Deus pode me julgar, como se isso fosse banal, né? Como se isso não fosse o real problema. Só Deus pode nos julgar. Ao invés de falarmos isso com tanta força, isso deveria nos preocupar. Herodes mandou matar Jesus para que ele continuasse reinando. E quando ele decidiu acabar com Jesus, muitos bebês perderam a vida. Muitas famílias ficaram destruídas. Você consegue entender isso também? Que o Espírito Santo me ajude a fazer você entender. Mas Jesus não é mais um bebezinho. Ele é Deus. Jesus não é mais um bebezinho, Ele é Deus. E você acha mesmo inteligente afrontar Deus? Afrontar Jesus? Esse Herodes que era grande, morreu. Ele não venceu Jesus. Terceiro, e a gente termina, o temor e respeito não salvam ninguém. O temor e respeito não salvam ninguém. Olha o que diz Marcos 6,20. Porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. E quando o ouvia, ficava perplexo. Mesmo assim, ele gostava de ouvir João. Esse Herodes é filho do grande. O texto mostra aqui que ele temia João. Ele temia João Batista. Ele gostava de ouvir João Batista. E olha só esse paradoxo. O homem que mandou matar João Batista era um ouvinte e admirador do seu ministério. João Batista foi falar, você não pode fazer assim. Você não pode fazer desse jeito. Herodes falou, é? Foi lá e decidiu matar João Batista. O homem que ele admirava, o homem que ele respeitava, a Bíblia diz que ele tinha temor de João Batista. Admirar o reino não faz da gente filho de Deus. Vivemos no tempo dos seguidores nas redes sociais. Homens seguem homens, pessoas são seguidas, pessoas são admiradas, pessoas são até copiadas. Herodes gostava de João, admirava, curtia as suas ideias, curtia as suas pregações. Porém, Deus não está buscando admiradores. Ele busca verdadeiros adoradores, e isso é muito diferente. Temor e respeito não salvam ninguém. Temor e respeito não bastam. Você precisa se submeter, você precisa se entregar. Ele não é mais um bebê, Ele é Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Quando você encontra um sábio, você aprende.
Quando você conhece um professor, você aprende mais, você descobre coisas. Quando você encontra um líder, você se submete. Quando você encontra um revolucionário, você o segue. Quando você encontra um mestre, você o escuta. Mas quando você encontra Deus, você o adora, aleluia. Você o adora, aleluia. Ser discípulo é se entregar totalmente a Cristo e fazer talvez aquilo que você não quer fazer e fazer aquilo que Deus deseja. Foi isso que Pedro disse. Deus tem um filho, que é o Senhor. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Um Deus, ou você rejeita, ou você adora. Não dá para ser indiferente. Herodes Antipas gostava de ouvir, respeitava, honrava, até o dia que isso bateu de frente com o seu pecado. Ele preferiu o pecado. Adorar a Deus é muito mais do que cantar. Adorar a Deus tem a ver com se levantar do seu lugar e oferecer o seu trono, oferecer a sua vida a Jesus. Com Herodes foi assim. Como vai ser com você?